Fechou. Essa parte aqui, então, de experimental, são aqueles componentes que a gente, que estão em desenvolvimento, tá? Mas que a gente pode usar. Tanto que o Firebase é um componente que a gente tem usado nas aulas aí, a gente vai chegar nele aqui no Restart, mas se vocês quiserem acompanhar, né, nessa terça, 8 horas, com certeza a gente vai fazer alguma coisa. E por último, ele tem essa parte de extensão que permite você importar alguma extensão que alguém desenvolveu. Então, por exemplo, nossa, Bruno, eu quero fazer aquele negocinho de notificação que aparece no celular. Legal. Se você dá uma pesquisada na internet, né, por exemplo, extensão, app, invento, notificação. Certo? Tem aqui, ó. Tem então um vídeo, né, explicando e tal, mas tem como você usar essas extensões aqui, ó, tá vendo? Extensão Simple Notification, tarana. Então, assim, tem como a gente usar, tá? E tem um monte de extensão, tá, gente? É essa que me veio na cabeça agora. Então, essa primeira parte aqui é a paleta, fechou? São os componentes. A segunda parte, que ele chama de visualizador, é onde a gente pode construir as nossas telas, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Repare que aqui a gente pode mudar de tela, tá? A gente pode adicionar, pode remover tela normal, e basicamente o que a gente faz é clicar em um componente, né, e arrastar para cá. É isso que a gente vai fazendo na nossa construção, né? É arrastando componentes e depois montando isso, tá? Tem como mudar aqui para um formato de tablet, para o formato de monitor e tal, tá? A gente tem trabalhado com telefone, mas já dá para a gente colocar aqui no formato de tablet. Vamos ver como que fica, certo? No formato de monitor, bem maior, tá vendo? Então, é uma questão de formato que vocês desejam trabalhar, tá? Eu normalmente deixo no telefone, mas vou até começar a trabalhar com o tablet, agora ele ficou arrumadinho, um tamanho bom. Antes ele ocupava muita tela. E aqui embaixo, gente, ele mostra componentes invisíveis. O que são componentes invisíveis? São componentes que não são gráficos, eles não aparecem para o usuário, tá? Mas eles vão executar uma função. Então, por exemplo, a gente tem aqui o texto para falar, que fica aqui no Meet, né? Já que o desafio lá é que ao apertar uma tecla, fale qual que é aquele valor apertado, né? Ou alguma operação, a gente vai usar. Só que ele não é um componente gráfico. E vocês vão ver que tem muito componente que são componentes invisíveis, tá? É a parte aqui de armazenamento, qualquer um que você adicionar, certo? Ele já vem para cá. Ele é um componente, só que ele é um componente invisível, certo? Então, essa parte do visualizador é isso. Depois, a gente vem para uma parte que é uma árvore de componentes, né? Então, aqui a gente vai ter vários e vários componentes. Todos os componentes que você tirou da paleta, jogou aqui dentro, ele vai representar aqui para você, certo? No formato de uma árvore. Por exemplo, screen. Screen 1 é a sua tela, beleza. Dentro da sua tela, você tem um visor. Aí pode ver que ele vai selecionando aqui, ó. É uma caixa de texto, certo? Que a gente arrastou e colocou aqui. Depois a gente tem um organizador horizontal, um outro organizador horizontal. Dentro desse organizador horizontal, nós temos aqueles 3 botões que nós arrastamos agora. Outro organizador horizontal. Os botões 1, 2, 3 estão lá dentro. Um quarto organizador horizontal, que tem o 0. Tá? E no final ele deixa os componentes invisíveis. Tá? E aí uma prática que é interessante é vocês renomearem isso aqui, tá? Então pode ver que aqui, ó, BTN1 é o botão 1, BTN2, 2, BTN0 é o 0, né? BTN igual, BTN som. Esse botão 1, 2, 3 são aqueles que eu arrastei agora, tá? Então, para renomear, é só selecionar, vir aqui e renomear. Então, por exemplo, aquele ali vai ser o BTN4 agora. Renomeio, é importante. Se nós estivermos trabalhando com imagem e tudo mais, elas vão aparecer aqui nessa partezinha de mídia, todas, tá? Então, essa parte de componentes, ela é interessante por isso. E daqui a pouco a gente vê por que é importante a gente renomear. E aí a gente chega na parte de propriedades. Essa parte de propriedades aqui, ela é chave para muitas coisas que a gente vai fazer, tá? Por exemplo, selecionei aqui Screen 1, a nossa tela. A tela, ela tem uma infinidade de propriedades, né? Por exemplo, qual que é o título dela? Qual que é o tema? Qual que é o dimensionamento? Eu sempre falo com vocês, deixa responsivo que adapta lá. Se ela é uma tela que vai ter barra de rolagem, se ela vai ter algum tipo de ícone, se ela vai ter algum tipo de animação, se vai ter uma imagem de fundo. Ou seja, são características, formas que a gente coloca, tá? Nos casos aqui para a tela. Se a gente selecionar o visor, que é uma caixa de texto, tá? Repara que a gente tem aqui, qual que é o tamanho da fonte, se é negrito, tá?
Se ela é multilinha, read only aqui está marcada por quê? Porque ela é somente leitura, então ninguém consegue digitar diretamente nela, tá? A gente só coloca os valores lá clicando nos botões, como se fosse uma calculadora mesmo, né? O alinhamento do texto, lá até a esquerda, talvez na calculadora seja melhor ficar à direita, certo? Então, são características que a gente tem. E cada um desses componentes, tá? O organizador horizontal, que a gente acaba sempre mexendo em largura e altura, tá? E mexer em largura e altura de novo. Melhor tentar colocar como percentual, tá? E não colocar como pixel, pontos, tá? Então, a gente tem isso para todos, inclusive os componentes que são invisíveis. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, texto para falar, não tem português do Brasil. Na verdade, nem tem português aqui. Aí a gente deixa padrão, porque na hora que o emulador executa, ele pega a linguagem do seu celular e consegue falar, tá? E aqui você consegue definir a altura, certo? A velocidade da fala. A velocidade da fala a gente fica brigando aqui. Aumenta um, tira um para ver se fala no ritmo bom, tá? Então, essas propriedades estão aí. Quanto a essa parte aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Essa parte aqui é bem tranquila, né? Tranquilo? Posso seguir? Beleza, beleza, Ana. Acho que é a Luana. Acho que é a Luana, né, que falou. Tá bom. Aí, gente, nós vamos aqui agora para os blocos, né? Então, a gente estava no design, a gente vem para os blocos. Os blocos é onde a gente dá vida, né, para o nosso programinha, onde a gente faz alguma coisa acontecer, tá? E aqui, eu tentei deixar de uma forma mais organizada para vocês. Não sei se ficou tão organizado assim, não. Tá? Mas, pelo menos, é possível de visualizar, tá? Então, o que a gente tem aqui nesses blocos, né? Antes da gente entender a lógica da programação aqui. A gente tem aqui alguns menus, tá? Vou ter que dar um zoom, senão vai ficar muito ruim de vocês enxergarem. A gente tem alguns menus, por exemplo, controle. Todas aquelas estruturas de decisão, if, else, de repetição, for, while, do while, né? A gente tem aqui, além de algumas outras que são bem inerentes de aplicativo. Mudar uma tela, fechar a tela, passar um valor, tá? A gente tem aqui o lógica, né? E ou comparação, verdadeiro, falso. Nós temos matemática, as 4 operações, né? Mais um monte de bloquinhos aí que nos ajudam, tangente, conceito, seno, teto, piso, arredondamento, tá? Tem a parte de texto, de string, que é bem interessante, né? Para a gente trabalhar com texto, comparação, aparar espaço, por aí vai. Lista, que é uma coisa que é interessante demais, facilita muito para a gente trabalhar, tá? Aquelas listas, array, vetor, que vocês trabalharam, né? Com o Carlos, comigo, com o Rogério também, né? Todas vão aparecer aqui. Essa parte de dicionário a gente quase não usamos, tá? Mas é uma parte que a gente consegue criar, tipo, a base de aprendizado para ele, tá? Cores, variáveis, né? Toda linguagem de programação a gente tinha variáveis, né? Variáveis é um espaço de memória para a gente armazenar um valor. Então, a gente tem variáveis aqui. E, por último, a gente tem aqui os procedimentos. Os procedimentos, na verdade, a gente cria uma função, como criar um método, né? Alguma coisa que vai se repetir. A gente pode criar e eles vão aparecendo aqui. E, além desses menus aqui, né, de controle, todos os componentes... Ih, deu erro. Tá igual a aula de terça-feira. Mesma coisa. Deixa eu dar um F5 aqui e volta. Beleza. E aí, além desses componentes aqui, desculpa, desses menus, cada componente que a gente adicionou na tela, ele vem para cá com um conjunto de coisas que nós podemos fazer. Então, por exemplo, nós selecionamos aqui a tela, Screen 1, certo? Aqui de amarelinho, todos são eventos. Tá? Eventos, por exemplo, a tela 1 foi voltar, foi pressionado, ocorreu um erro, inicializou, certo? Tudo que está de amarelinho são eventos. Eventos normalmente têm um gatilho, né, do usuário fazer uma solicitação ou ou o programa dar uma resposta. Então, de amarelinho sempre vão ser eventos. De roxo aqui são procedimentos, tá? Que a gente pode fazer, no caso da tela 1, por exemplo, aqui ocultar o teclado, tá? Então, isso aqui é uma função que alguém desenvolveu e está pronto aqui para a gente usar. De verdinho, são aquelas propriedades que a gente tem condição de mexer
lá no design, na parte de propriedades, elas estão aqui em verde. Sempre com a possibilidade de a gente mudar, ajustar, por exemplo, ajustar o título para ou recuperar o título. Você tem o screen1.título. Tá? Então, a gente tem isso. Se a gente vier na caixa aqui, deu outro erro. É difícil. Mano, novo. Oi. Se a gente vier, por exemplo, no visor, que é uma caixa de texto, mesma coisa, né? Repara que ela tem menos eventos, mas ela tem aqui os seus procedimentos, as funções, e verdinho, as propriedades, tá? Se a gente vier no organizador, mesma coisa, se a gente vier no botão, mesma coisa, tá? O que é importante aqui, né? O que é interessante a gente renomear? Repara que a gente vê aqui, ó, BTN3, você sabe que é o botão que tem o 3, BTN0, né? Se você deixar o botão avacalhado, sem colocar um nome, você vai ficar meio perdido aqui na hora de programar, tá bom? Então, isso aqui que a gente tem. E esses bloquinhos é que acabam dando vida, tá? Para o nosso aplicativo. Então, em termos de lógica, o que tem pronto aqui para vocês, se vocês forem usar essa calculadora? Tá? O que tem pronto aqui? Ela tem 3 variáveis: operação, valor 1 e valor 2. Com essas 3 variáveis, tá? Com essas 3 variáveis que a gente criou, a ideia é que a gente seja capaz de fazer todas as nossas operações. Então, por exemplo, tá aqui um pouquinho. Fica assim, então. Isso aqui é a nossa calculadora, tá? E nós vamos digitar os valores. Então, a gente vem cá e digita 30. Tá? O que a gente faz? Clica no mais aqui. Nossa Senhora. Quase deu certo, né? No mais. O que a gente faz na hora que clica no mais? O valor 1, ele vai armazenar 30. A operação vai armazenar o mais ou soma, um valor para você identificar que aquela operação é soma. Fez isso, feito isso, ele limpa a nossa tela, e a gente vai e digita o segundo valor. O segundo valor agora é 2. E aí agora a gente vai apertar o igual. Quando eu aperto o igual não vem para operação não, tá? O que a gente faz? A gente joga o 2 aqui no valor 2. E aí a gente executa a conta. Qual operação que é? É somar. Então a gente faz 30 mais 2, e aí a gente joga o resultado 32 aqui, no lugar do valor 1, tá? Porque ele já é o valor 1 da próxima. Então a gente tem aqui o 32 na tela e o 32 no valor 1. Tanto que se a gente vier aqui agora e digitar 2 de novo, vamos fazer diferente, né? E a gente digitar um outro valor, por exemplo, 10, e clicar em igual, 32 mais 10, 42. Ou seja, com essas 3 variáveis aqui, a gente consegue, então, sempre estar fazendo essa operação básica de uma calculadora. Lógico que se você quiser montar uma expressão para ser calculada, você vai precisar de mais variáveis, de outros recursos. Mas, até agora, isso aqui resolve para nós. Certo? Então, em termos lógicos, essas 3 variáveis aqui são as variáveis que nós vamos precisar para resolver. Tem alguma dúvida, gente, quanto a essa parte de lógica aqui? Tranquila? Ianca colocou aqui, acho que é o não, né, Ianca? Pelo horário aqui. Então, tá bom. Beleza, Ana, beleza, Ianca, vamos seguindo. O que mais que a gente tem aqui? Tá? Na hora que inicializa a tela 1, a gente coloca o texto do visor igual a 0. Tá? É só uma questão da gente visual, mas vocês podem até fazer mais coisa aqui. Por exemplo, não, Bruno, na hora que começar aqui, inicializar, a gente vai garantir que o valor 1 e o valor 2 são 0 e que a operação é vazia, certo? Beleza, tranquilo, vou fazer. Eu vou pular o botão soma aqui e o botão igual, tá, gente? Depois a gente volta nisso. Os botões, se vocês olharem aqui os botões, botão 0, botão 1 e botão 2. Tá?
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o botão 3 aqui agora, que a gente faz ele bem passo a passo. Só tirar isso aqui um pouquinho para cá, fica mais fácil. Certo? Então, ó, nós temos o botão 0, o botão 1 e o botão 2. Tá. O que o botão 3, vamos fazer o 3, né, que fica até mais lógico. O que o botão 3 vai fazer? Vocês concordam com que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o botão 2 faz, só que ao invés de usar 2, a gente vai usar 3, ao invés de falar 2, vai falar 3? Concordam que é isso? Certo? A gente pode vir aqui, ó, dar um Ctrl C nesse bloco do botão 2, dar um Ctrl V, repara que ele vai dar um errinho, tá? Por quê? Porque você tem dois blocos iguais, e a gente pode vincar isso aí editar, ó. Então, ó, botão 3, já resolveu o errinho, certo? O que a gente quer que ele fale? A gente quer que ele fala 3. 3. E o valor que ele vai colocar é 3, certo? Ou seja, em termos lógicos, a calculadora é bom fazer, por quê? Porque ela é muito repetitiva, né? Então, vocês vão se cansar de fazer essa operação aqui, tá? Vocês vão se cansar, mas dá para aprender. Mas está pronto, o botão 3 agora, teoricamente, ele funciona, tá? Do 1 ao 9, gente, do 1 ao 9 não tem muito segredo, não, tá? O único que vocês vão ter que mexer um pouquinho é no 0, né? Porque do jeito que está a nossa calculadora agora, se a gente apertar, eu não consigo limpar ela, tem que entrar de novo. Ó, ele tem um 0, se eu continuar apertando 0, ele vai colocar um monte de 0, né? Calculadora não funciona assim. Então, o único que vocês vão ter que pensar um pouquinho é no 0, tá? Que não vai seguir esse padrão aqui, mas os outros vão ser esse padrão, tá bom? Se vocês começarem a desenvolver essa lógica, que muita coisa é igual, que a gente só vai ajustando, vai ficar bacana, tá? E aí, o que a gente tem dentro do botão 3? A gente tem um procedimento que vem aqui do texto para falar, tá? Texto para falar. Aí ele tem um procedimento que é falar a mensagem. Então, a gente coloca ele aqui e pede ele para falar o quê? 3. Né? Para contar para o usuário que ele pressionou 3. Tem necessidade disso aqui? Então, tá como desafio lá para vocês, tá bom? Feito isso, ele falou, a gente vai lá e vai ajustar o texto do nosso visor, tá? Lembrando que o nosso visor é justamente aqui onde está aparecendo esse ponto de 0. A gente chamou de visor, né? A nossa variável chama visor. O que a gente faz aqui? A gente junta o texto. A gente junta o texto que já está no visor, mais o 3, tá? Então, deixa eu sair aqui e entrar de novo. Qual que é o texto que está no visor? O 0. O 3 nessa versão aqui não está funcionando não, tá? Vou apertar 1. Aí, 0, 1. O texto que está no visor agora é 0, 1. Vou apertar o 2, 0, 1, mais o 2. Vou apertar o 0. E aí, a gente consegue ir fazendo, tá? Então, em termos lógicos, os botões de número, o que eles fazem é isso. Bom, então, alguma dúvida, gente, quanto a essa parte aqui? Tá bom, vamos seguindo. Na parte das operações, a parte do soma já está pronto para vocês, tá? Eu já montei aqui para vocês terem uma base. Pronto, entre aspas, tá? Dá para melhorar. Mas o que a gente está fazendo aqui quando soma? A gente pega a nossa variável global, operação, tá? E fala que a nossa operação é soma. Tá? Aí, de novo, gente, eu tenho que escrever soma. Vocês podem colocar mais, menos, né? Tem gente que trabalha com código, coloca 1, 2, 3, 4, é critério de cada um de vocês, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir qual operação foi pressionada. Feito isso, a gente pega o valor que está digitado no nosso visor e joga ele no valor 1. Tá? A gente joga o valor para a variável valor 1. A gente limpa o visor, tá? Da nossa tela. Não sei se isso aqui é da melhor maneira, mas a gente está limpando. E depois a gente fala a operação soma. Certo? Ou seja, não tem muito segredo aqui não, tá? Se a gente fosse, por exemplo, fazer... Vou colocar mais um botão aqui, peraí. Coloquei um botão aqui, que é o botão 4, vou renomear ele para BTN subtração. E o texto dele aqui vai ser o menos, cadê? Menos. Pronto, tá? A gente vai fazer esse botãozinho aqui funcionar. Se a gente fosse fazer aqui, então, se a gente vem cá, o BTN subtração.
Quando ele for clicado, né, porque uma calculadora funciona a partir de cliques, então, quando o botão subtração for clicado, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos vir aqui na nossa variável e nós vamos pegar o ajustar e falar, olha, ajusta a operação para... Aí a gente coloca um texto. Sub, tá bom. Ah, não, subtração. Tá? É critério de cada um de vocês. É menos. Tá? Beleza. Vou deixar sub aqui, já dá para diferenciar. Fechou. Sub. Prontinho. Quando apertar a subtração, a gente coloca aqui a subtração e vamos lá mudar o valor 1. Então, a gente pega o valor 1, e fala que é o texto que está no visor. Então, selecionamos o visor, texto, pronto. Resolvido. Precisa limpar o visor? Não precisa limpar o visor? Ah, pô, ali a gente limpou. Então, vamos limpar ele aqui, tá? De novo, não sei se é o melhor formato, não, mas a gente vai limpar. Para limpar o visor, é só colocar um texto vazio, pronto, resolvido. E, por último, a gente vai pedir para falar. Então, a gente vem no texto para falar, chama esse procedimento, né, e fala, pede ele para falar. Subtração. Pronto. Resolvido. Tá aí, subtração. Tá? Ou seja, o que a gente faz, gente, é organizar as nossas ideias, né, e ir colocando elas em prática através dos blocos que nós temos. Tá? Então, por isso que eu comecei daquela parte lógica lá, porque acho que o principal ponto é entender aquela questão lógica. Bom, então, a gente fez aí mais um bloquinho. Tem outras milhões de formas de fazer calculadora, tá, gente? Então, não precisa de ficar... Bom dia, Reiner. Não precisam de ficar presos aí, não. Tá bom? Ô, Reiner, nós estamos fazendo uma revisão aqui geral da fase 1, cara, tá? Eu coloquei para gravar na metade da aula, desculpa. Mas tá bem próximo do que a gente fez na quinta-feira. Então, na gravação de quinta-feira tem, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, vai dar para acompanhar. E se tiver alguma... Não, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, pode fazer, tá, gente? Certeza que a hora que vocês sentarem aí, 20 minutos, vocês conseguem terminar essa calculadora. Assim, não tem muito segredo, tá bom? Então, a gente vai seguindo aqui, tá, Rede? Se tiver alguma dúvida, você pode pedir para falar. Ou pode digitar, o que vocês acharem melhor aí. Então, gente, tá aí, fizemos mais um bloquinho aqui da subtração, resolvido. Essa mochilinha que aparece aqui, gente, eu esqueci de falar dela, né? Perdão. Essa mochilinha que aparece aqui, por exemplo, a gente arrastar um bloco para cá e soltar, ela faz um barulhinho, e aí é como se fosse uma biblioteca de blocos que você faz, e aí você consegue abrir isso aqui em qualquer projeto que você tiver dentro da PP Inventor, tá? Então, às vezes você fez um código, um conjuntinho de blocos, foi muito legal no projeto, como que você faz para levar para outro projeto? Você joga na mochilinha, tá? E lá você consegue pegar, porque não dá para copiar um bloco aqui e jogar em outro, infelizmente. Bom? E aí, gente, em relação aos botões de operação, a gente chega no botão igual, que está aqui. Eu vou tentar deixar isso, só ele aqui na tela. O botão igual, porque ele é um botão bem diferente, né? Tanto dos algarismos, quanto das operações, quanto do ponto, né? Por quê? O que a gente tem dentro do botão igual, clicou no igual, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, descobrir qual operação que foi que está sendo feita. Então, o soma está pronto, né? Soma está pronto aqui, beleza. Estamos somando. Se a operação for soma, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente está ajustando o valor da variável, desculpa, o valor da variável, o valor 2, para o que está digitado no nosso texto, tá? E depois a gente ajusta o visor para a soma do valor 1 mais o valor 2. Então, repara que isso aqui é um bloquinho de matemática, é azul, né, azul mais escuro, soma, onde a gente está somando valor 1 e valor 2. E no final, isso aqui foi até um teste que o Daniel Honório pediu para fazer, né? É para ver se ele falava os números. Aí realmente eu não lembro se ele chegou a testar, certo? Mas aí ele falaria aquele resultado, tá? Então, a gente fez isso aqui para o soma. Como a gente está fazendo para subtração, o que nós vamos fazer? Basicamente, nós vamos repetir isso aqui, né? Então, a gente vai vir cá no controle. Pode fazer um se, então?
né? Desculpa. A gente pode fazer, por exemplo, se não, se, pode, tá? Podemos fazer assim. Podemos abrir outro se aqui embaixo? Podemos. Aí, gente, é gosto, é critério, é uso de cada um de vocês, tá? Quando a gente clica nessa engrenagemzinha, nos bloquinhos que tem, ele abre uma janelinha. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, se não, se, tá? Se for soma, faz isso aqui. Se não, se. Aí agora a gente vai colocar a subtração, né? Então, a gente pode vir aqui no lógica, pegar o igualdade aqui. Repara que o igualdade tem como a gente mudar para ser diferente também, tá? E aí a gente pode falar o seguinte: a gente vem na variável e obtém a variável operação. Se ela for igual a sub, lembra que lá em cima eu gravei sub? Tem que ser a mesma coisa, senão vai dar erro, né? Aqui, ó, tá sub. Beleza. Feito isso, a gente muda o valor da variável 2, valor 2, desculpa, para o que está digitado no nosso visor. Aqui. E depois a gente volta no visor e ajusta o texto dele com a nossa operação. Tá? Então, a gente vem cá, vem na matemática, repara que nós temos aqui o bloquinho de subtração, e o que a gente vai fazer é valor 1 menos valor 2. E no final de tudo, a gente pede para falar aquele resultado. Tá certo? De novo, gente, o que nós estamos montando aqui é uma forma de fazer calculadora, tá? Existem muitas outras formas de a gente estar construindo uma calculadora. E aí, o que é importante? É que vocês ponham a mão na massa e construam essa calculadora. Seja partindo desse modelo que eu compartilhei com vocês, seja começando do zero, seja seguindo um tutorial que vocês acharam na internet, uma videoaula, não tem problema. O importante realmente é tirar isso aqui do papel. Tá? É tirar isso aqui do papel. Alguma dúvida, gente, em relação até isso aqui agora? Oi? Voltou, Ana? Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Então, tá bom. Ô, Luana, na quinta a gente fez basicamente, né, isso aqui, mas a gente fez lá por uns componentes e tal, né, que a pergunta da Larissa foi mais sobre os componentes e tal, né? Mas então a gente tá seguindo aqui. Vamos testar se isso aqui tudo funcionou, que é a segunda parte, né? Segunda não, uma parte lá dos objetivos dessa semana, certo? Como que a gente vinha fazendo, né? O app Invento, ele tem um emulador que a gente chama de AI Starter, né, que a gente pode usar ele. Então, a gente abre o AI Starter, abre essa janelinha, a gente vem aqui no conectar, o emulador, ele vai lá e conecta e a gente testa, tá? Beleza. Eu parei de usar isso aqui, porque eu já te falei, a gente chegou no ponto da disciplina, que isso aqui já não está suportando, tudo mais. Um recurso legal de usar é esse assistente AI aqui, ó, tá? Esse assistente AI, deixa eu só abrir ele aqui, ele é um aplicativo que vocês têm que instalar no celular, tá? E aí, ele permite a gente a ler um QR Code ou a digitar esse código aqui, por exemplo, tá? Eu vou usar meu celular aqui, porque aí ele vai falar. A gente lê, e aí ele vai compilar e vai instalar isso no seu celular, para a gente testar, tá? Então, ele vai demorar aqui um pouquinho. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no nosso emulador, daqui a pouco eu mostro, tá? Ele abriu aqui a tela, tá? Vou ligar a câmera para mostrar para vocês. Fecha o chat aqui. Não sei se abriu a câmera. Viu? Tá, então olha aqui, ó. Veja como que foi rápido. Tá aí a calculadorazinha que nós montamos. Tá? Eu vou apertar os botões aqui, ó. 3, Vocês devem estar 2, escutando. 1, 0. Soma. 3. 3.213. Certo? Não sei se deu para vocês escutarem. Aquela vozinha robótica do Google. Deu para ouvir, gente? Deu para ouvir. Certo? Então, beleza. Porque aqui no emulador ele não fala. O áudio está na videoaula.
no Google Meet, desculpa. Então, a gente tem esse recurso, tá? Que é legal para a gente usar. Esse recurso, a gente pode instalar ele no emulador, tá? Vamos ver se ele vai deixar. Chama Meet AI2. Ele tá vendo? Ele é difícilzinho, ele é chatinho de mexer. Ele volta para cá. Tá, paciência. Então deixa assim, não tem problema não. Ah, como que a gente faz para testar ele aqui no emulador, né? A gente pode instalar ele no emulador. Para isso, a gente pode vir aqui, ó, em compilar e, por exemplo, salvar o APK em meu computador. Vou fazer isso aqui, tá? Aí ele vai compilar, normalmente não demora, é mais rápido do que o outro. O Reis, esse emulador é para Android, tá? Porque o App Inventor só gera para Android. Se você quiser para iOS, cara, pode tentar nesse site aqui, a Toolcable. Tá? Ele é baseado no App Inventor. Eu até vou fazer uma aula sobre isso. Eu combinei, né? Mostrando o Toolcable, o Codula, eles são baseados em blocos, é bem próximo, né? Que eles aqui, eles têm uma parte que é paga, outra parte que é gratuita e tudo mais, mas são baseados no App Inventor, tá? Só porque eu falei que era rápido, estou demorando. Mas aí, Reine, você consegue instalar ele no seu computador, não precisa ter celular Android, tá? Você pode, se você quiser, você pode criar uma conta, né? Uma conta de e-mail, Gmail, né? Já resolve. E usar o emulador. O emulador, o pessoal usa muito emulador para jogar, principalmente esse BlueStacks aqui, ó. Quem gosta de jogar jogos que são para celular, às vezes instala no computador para poder jogar pelo computador e tal. Então, você pode ver que esse BlueStacks ele é bem focado para jogo mesmo. E é legal, sabe? É porque ele consome mais memória que o nosso aqui, né? Aí eu não sou muito fã. Mas aí, ó, isso aqui, gente, já é do App Inventor, ele acabou de compilar, e repara que ele está querendo salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho, a calculadora 4. Salvando. Beleza. Mas tá vendo? O BlueStacks, assim, é muito, muito jogo, tá vendo? Então eu fiquei com o Nox mesmo, que é mais simples. Pode fechar. Isso. Todo emulador é agarrado, não tem jeito. O problema é sério. Gente, aí, ó, então tá aqui, ó, a calculadora 4, ela é exportada, eu vou vir aqui nas propriedades dela, repara que ela é um arquivo APK, tá? APK é extensão, ponto .apk é extensão de tudo que é para Android, tá? Tudo que é para Android tem essa extensão ponto .apk, certo? Aqui ele fica parecendo como se fosse um WinRAR, tá? Mas, de novo, ele é um APK. Se a gente abrir, ele vai ter uma estrutura de configuração aqui, ó, que são arquivos de configuração, tipo Android Manifest, tá? A programação nossa, ela vai estar espalhada dentro dessas pastinhas aqui, dentro desses pacotes, tá? E a gente consegue ter acesso a ele. Mas beleza. Abriu o Nox aqui, o emulador, o calculador está aqui. É só clicar e arrastar, tá? A hora que eu soltar aqui, repare que ele vai aparecer ali embaixo, onde está esse gatinho de fundo amarelo ali, install completed, daqui a pouquinho, quer ver? Ó, install completed. Ou seja, ele já fez a instalação. Como eu já tinha ele instalado, vou voltar, tá? Ele já aparece aqui na minha tela. Isso aqui são todos, né, aplicativos que a gente vem fazendo aí durante a aula. Ele aparece aqui, ó, calculadora 4. Tá aí, ó, a nossa calculadora. Certo? Lembrem que a gente colocou o 3 para funcionar. Então, ó, o 3 era uma coisa que não funcionava naquela primeira versão, ó, 32 mais 12, 44, beleza. Lembra que a gente tinha feito o menos funcionar? Vamos fazer o menos. Menos 20, 24, menos 30, menos 6. Ou seja, nossa calculadora, a princípio, funciona. Mais 10, 4, show de bola. Certo?
Então, de um modo geral, ô Reiner, não são as limitações, cara. É porque, assim, por ser uma tecnologia proprietária, é para a gente trabalhar com ele e até para vocês disponibilizarem um aplicativo que vocês fizessem, é bem mais caro, né, cara? Então, a gente acaba optando por essas tecnologias que são, digamos, abertas. Mas é show de bola, cara. A plataforma é sensacional, sensacional, tá? Então, gente, se a gente voltar aqui, né, repara que a gente fez o subtrair funcional. O que a gente precisa, logicamente, é melhorar a interface gráfica aqui, que ficou meio, né, meio bagunçada, mas funciona, né? Não tem erro, certo? Ó, repara que dá erro, certo? Então, tem alguns errinhos que a gente vai ter que ir consertando aí, mas no primeiro vamos seguir o caminho feliz, né? Vamos fazer o caminho lógico funcionar. Certinho? Então, reparem que não tem muito segredo. E, de novo, o que vocês precisam, gente, é colocar a mão na massa. Se vocês colocarem a mão na massa, e essa calculadora, sinceramente, do jeito que a gente fez até agora, é questão de 20 minutos vocês conseguem encerrar. Certeza que vocês conseguem encerrar, tá? E, de novo, o mais importante para mim é que vocês recuperem esse conteúdo, né? Para que vocês saiam, né, do curso, como eu venho falando, vocês são muito merecedores de terminar o curso, de ter essa certificação. Poxa, vocês já investiram, eu falei muito com o Reiner, né, Reiner? Pô, você já investiu 1 ano e 10 meses nesse curso, falta 2, cara. Por mais que você esteja desanimado, desmotivado, não esteja concordando com o modelo remoto por causa da pandemia, mas você está na hora de terminar. Até para vocês terminar, cara, peraí, eu quero seguir nessa área, eu quero fazer um outro curso, eu vou abrir um negócio para mim, eu vou mudar de emprego, mas vocês vão estar com essa etapa fechada. Então, é por isso que eu tenho batido nessa tecla com vocês, tá bom? Mas é assim, na nossa disciplina, gente, realmente assim, construir, é colocar a mão na massa, é isso que vai estar valendo, que vai ser importante para vocês, tá bom? Então, essa primeira fase, eu entendo que é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica, pode falar, mas a primeira fase era realmente isso, era a gente reencontrar, mexer um pouquinho de novo no App Invento, né, quebrar a cabeça aí um pouquinho, porque essa que era a primeira tarefa. Alguma dúvida em relação ao conteúdo e tudo mais? Ao formato também, tiver alguma sugestão para a gente melhorar, pode falar também, não tem problema. Tá, beleza. Ô, Reiner, de novo, cara, eu consegui gravar da metade para frente, tá? Mas se você pegar a aula de quinta-feira ali, a partir dos 55 minutos, mais ou menos, ela já é a parte que a gente viu aqui hoje, tá? Mas eu vou postar essa aqui também e coloco lá no Google Sala de Aula, tá bom? Pode ficar tranquilo. Provavelmente até aqui em casa o almoço é cedo, né? Logo depois do almoço a gente já passa, certo? Então, fase 1, pessoal, fase 1 é isso, tá? É essa parte bem tranquila. A fase 2, já adiantando um pouquinho, gente, a hora que tiver que parar, vocês falam também, tá? Eu combinei com vocês meia hora, 40 minutos, eu atrasei, eu acho que já tenho quase 1 hora, né? A fase 2, tá? É para a gente conhecer Canvas, Split e Image Split, tá? São recursos para jogo. Isso aqui permite a gente controlar pixel por pixel da tela, tá? A nossa interface, quando a gente usa esse recurso, ela não precisa de ficar quadrada, assim, estática, digamos assim, como está aqui agora não, tá? A gente tem mais liberdade. E essa fase 2, que a tarefa de vocês é construir um joguinho, tá? Um joguinho no App Inventor usando aqueles recursos lá. Tem uma videoaula minha sobre esse joguinho do Space Invaders aqui, que é aquele da navezinha que a gente usou para fazer ranking e tudo mais, tá? Acho que é 30 minutos, mas está lá, certo? E o joguinho que é para vocês envolverem, deixa eu voltar aqui, acho que eu voltei no lugar errado, aqui. O tutorial está aqui, não se assustem com o tamanho do tutorial, tá? É porque é um tutorial que ficou muito ilustrado, mas assim, ele é muito bem feito, tá? Mas muito, muito bem feito. É uma caça a mosquito, tipo mosquito da dengue, tá? Mas muito bem feito. E ele é bom porque ele tem uma revisão do App Invento, como que eu crio um projeto. Então, quem tiver com essas dúvidas, certo?
E aí ele vai usar o bola, o pintura e o image split aqui. Na verdade, ele vai usar só o pintura e o image split, tá? E aí, o objetivo dele, a imagem do mosquito, do mosquitinho também tá aqui, tá, gente? Aqui, ó, o mosquito. Tá? É a imagenzinha dele para vocês usarem, mas aqui também tem um caminho. E assim, esse tutorial aqui, para a gente estar fazendo essa revisão geral, ele é legal porque ele é bem passo a passo, tá? Bem passo a passo. Tá? Vai usar temporizador. Então, a tarefa dessa fase 2 nossa, tá? E aí o Wagner já fez uma coisa muito parecida com isso aqui, só que usando o símbolo do Palmeiras, né? O Daniel também já fez essa parte. Então, dá para vocês já irem, tá? Tirando dúvida com eles, o Pablo também tranquilo quanto a isso, mas vocês vão ver. Assusta o tamanho, tá? Mas não tem segredo nenhum nisso aqui. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Essa aqui é a fase 2. Na terça-feira, eu vou dar uma corrigida na calculadora, tá? E vou explicar um pouquinho sobre essa fase 2, com mais detalhes. E no domingo que vem a gente faz a mesma coisa. A gente corrige a calculadora e vai fazer a calculadora toda? Não, talvez a gente faça mais uma fila ali de botões e tudo mais, faça o zero funcionar bonitinho, alguma coisa assim, tá? E a fase 2, qualquer dúvida vocês vão me mandando. Gente, tá bom até agora? Podemos encerrar? Tem mais alguma dúvida? A Ana tá falando que tá ok. Pode ver que o Daniel já me entregou as duas fases. Beleza. Pessoal, então assim, de novo, o meu pedido e a minha orientação para vocês é o seguinte: tirem as ideias do papel e construam o que vocês acharem que precisa de construir. Nossa, a Ianca, né? Eu estou com a ideia aqui de fazer um aplicativo lá para o nosso delivery lá do sanduíche, né? Que por sinal é muito bom, tá, Ianca? Eu comi aquela vez, depois eu vi com o Bom Despacho, estou aqui até hoje. Né? Eu quero fazer alguma coisa aqui para melhorar para nós, né? Então, poxa, por que não tentar fazer? Tenta, arrisca, né? A gente precisa de colocar, de tirar as ideias do papel, tá bom? Então, da minha parte é isso. Desejo um bom domingo para vocês aí, uma boa semana. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus aí, se cuidem, né? Sei que os corações parecem que o negócio está meio tenso aí com o corona, mas vai passar, se Deus quiser, tá bom? Então, gente, vamos encerrando aqui e fica até a próxima, tá bom? Obrigado a vocês por estarem participando aí